Oi, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Então, neste vídeo eu separei os 5 maiores motivos que as pessoas têm para não ir ao psicólogo. Sabe, eu acho que gera um certo receio, elas têm um certo medo de ir ao psicólogo. Não é que nem ir ao médico, que é tão comum, mas quando você fala, vamos no psicólogo, ou você precisa ir no psicólogo, parece que a pessoa ela trava assim e fala, mas psicólogo? O que que eu vou fazer lá? O que que ele vai fazer comigo? Será que ele vai me analisar? Será que ele vai ficar vendo o que que eu falo, o que que eu faço, ou o que que eu tô pensando? Então o vídeo vai ser sobre isso hoje, tá, pessoal? Não perde não, assiste desde o começo que tá incrível esse vídeo. Sou Samira Smichek, sou psicóloga e bora pro vídeo. Número 5. O número 5 ele é o alto custo que a psicoterapia tem. Então, quando você fala, você vai para o psicólogo, você tem uma consulta ou você precisa passar no psicólogo. Aí, quando as pessoas veem o valor, aí ela acha que o serviço que vai ser prestado não vale esse valor. Acha muito caro. Eu, por exemplo, eu tenho o Instagram, né? Eu tenho o WhatsApp. E aí o que eu recebo de mensagem das pessoas querendo saber o valor, e aí quando eu mando orçamento e elas veem, né, o valor, elas já pegam e falam para mim, nossa, mas tudo isso, ou falam assim, nossa, isso é por semana. Eu acho que as pessoas elas não têm noção do que é o trabalho do psicólogo e do que todo o custo que tem, né? Elas acham que é uma coisa cara, né? Que esse trabalho não vale esse valor. E aí eu devo lembrar vocês, a gente tem um monte de coisa para pagar, tá, pessoal? Para manter o consultório não é fácil. A gente paga aluguel de consultório ou subloca a sala, né? Enfim, gera um custo aí. A gente tem as anuidades que a gente tem que pagar para manter o nosso CRP ativo, senão a gente não consegue atender. Então você tem que pagar isso ou anual, você divide, né, por mês. Fora a burocracia, fora a taxa, fora os estudos que a gente mantém, né? Que eu, por exemplo, eu gosto de estar sempre me atualizando, estudando sempre. Estou fazendo pós, inclusive, também gera custo. A gente tem os livros, tem que manter tudo atualizado, tem que estudar. Ixi, então é muito dinheiro, tá, pessoal? E uma outra coisa que eu percebo também é que as pessoas elas se preocupam, parece que elas se preocupam mais com o dinheiro, porque quando eu mando orçamento, né, a primeira coisa que elas me perguntam é sobre o valor, se não dá para baixar ou por que que é muito caro. E elas não tiram dúvidas sobre abordagem, por exemplo, que também é uma coisa importante. Falar, essa abordagem ela serve para tipo ansiedade ou depressão, então esse tipo de pergunta não acontece, é mais o financeiro mesmo. Aí a pessoa ela tá mais preocupada com o valor ou de abaixar do que. E aí parece que ela se preocupa mais com o dinheiro do que a qualidade, entendeu? E isso às vezes deixa a gente meio triste. O número 4 seria o medo de ser incompreendido. Então, o que seria isso? É talvez achar que uma pessoa estranha não conseguiria entender as emoções da pessoa. Por exemplo, eu irei ao psicólogo, mas eu nunca vi essa pessoa e eu vou me abrir, vou falar de coisas minhas pessoais e ele vai me entender, vai me compreender, não vai me julgar. Então, esse é um motivo que acontece muito. As pessoas temem pedir ajuda do psicólogo ou ir até ele, porque tem esse medo de não ser compreendido, né? De o psicólogo não conseguir ajudar ele da forma correta. Só que aí, mais uma vez, eu friso. O psicólogo ele é a pessoa correta para isso, é a pessoa qualificada para isso. Ele tem uma escuta diferenciada, tá? Estudando para conseguir ouvir a pessoa sem ter esse julgamento, né? Sem ter julgamento de valor, com um olhar neutro, né?
A gente olha o paciente de uma forma neutra para conseguir ajudar ele. E a pessoa mais indicada para isso, né? Não é um amigo que vai te dar um conselho, não é a mãe, né, que já é influenciada afetivamente, né? Não vai ter aquele olhar neutro, né, igual psicólogo. Então é isso, pessoal, porque eu já ouço muita gente falar, eu não vou pagar psicólogo, eu vou lá e converso com meu amigo ou com a minha mãe e pronto. Mas não é assim, a gente sabe que não é assim, senão a gente não estudaria 5 anos, né? O número 3 seria a falta de informação. O que seria isso? As pessoas não vão ao psicólogo porque não sabem o que ele faz, não sabem como funciona uma sessão de terapia, né? De psicoterapia. Então eles não imaginam, eles ficam achando que vai chegar lá, a pessoa vai estar lá, vai te ouvir, só que depois a informação vai se passar para todo mundo, que não vai ter um certo sigilo, que aquele assunto vai sair de lá. E a gente sabe que não é isso que acontece, né, pessoal? O psicólogo ele trabalha com ética, trabalha com sigilo, então o que acontece no consultório não sai de lá, independente do assunto. E as pessoas elas têm medo disso, né? Eu já vi muita gente também falar, imagina, se eu falar uma coisa dessa pro psicólogo, vai se espalhar, todo mundo vai ficar sabendo, já pensou? Ele vai falar para a família dele, meu Deus. Isso não acontece. O psicólogo ele é um profissional adequado para isso, gente. Já pensou como que seria se cada informação que o psicólogo ouvisse ele passasse para alguém, passasse adiante? Meu Deus do céu, né? E outro ponto é que as pessoas tendem a diminuir a profissão do psicólogo, né? Elas não sabem o que ele faz ao certo e aí fica falando que o psicólogo dá conselho, que ele vai falar o que é para ser feito na consulta, que ele vai dar a solução do problema. E não é assim, né? Primeiro que eu já canso de falar nesse canal, eu sempre falo nos meus vídeos que o psicólogo não dá conselho, tá? A gente estuda 5 anos, a gente usa as técnicas embasadas na ciência mesmo, tá? Em estudos comprovados que dão certo, estudos de caso, tá? Então não tem nada disso de conselho, não é nada na base do achismo. De falar, a pessoa falou isso e eu acho que isso aqui vai dar certo e acabou. Vou falar para ela fazer isso. E segundo ponto, que o psicólogo ele não vai falar o que é para você fazer. Ele não vai falar, olha, nessa situação você segue isso. Ele vai te mostrar a situação, vai te ajudar a ver o que está errado, o que está certo, vai te dar uma certa clareza, né? E vai caber a você fazer o que você acha, né? O que é certo, porque nem tem como a gente obrigar ninguém, né? Agora, se você quiser saber quais são os motivos que você deve procurar um psicólogo, eu já fiz um vídeo no canal anteriormente que eu reuni os principais motivos. Vou deixar aqui no card, tá? E aí já aproveita e já assiste também, tá bom, pessoal? O número 4 seria o medo do diagnóstico. Mas como assim medo do diagnóstico? As pessoas elas têm muito medo de, sei lá, chegar no psicólogo e ele falar que a pessoa é louca, ou seja lá qual for o diagnóstico se tratando de saúde mental, né? Porque a saúde física, assim, quando as pessoas vão no médico, é uma coisa comum. O médico ele passa um exame, fala, normal, né? Devo estar com uma gastrite, alguma coisa, ele vai passar um exame e eu vou tomar o remédio, né? Vou tomar a medicação e vai sarar. Mas agora, psicólogo, né? Saúde mental, meu Deus, ele vai me aplicar um teste, vai fazer alguma coisa. O que ele vai descobrir? Será que ele vai descobrir que eu tenho um QI baixo, ou que eu sofro de alguma loucura? Então as pessoas, elas sempre temem isso, né? Tanto é que tem alguns pacientes, né, que quando o médico o paciente ele chega com alguma coisa até o médico, né? Aí o médico ele não consegue descobrir. Aí ele vê que isso pode ser alguma origem emocional, né? Às vezes essa tal dor pode ser de origem emocional, né? Pode ser psicossomática, né? E aí o médico ele encaminha para o psicólogo. Aí o paciente fica, meu Deus, mas se o médico não descobriu o que eu tenho, ele vai me mandar para o psicólogo, então deve ser grave, né? Então as pessoas elas tendem a ter esse certo medo de achar que o psicólogo é um profissional misterioso, ou ele vai descobrir o pensamento de alguém, sabe essas coisas de
esses pensamentos baseados no achismo? Então, mas pelo contrário, o psicólogo ele não é misterioso. Ele é transparente, ele é um profissional transparente que ele está ali para te ajudar e não para estar contra você. E para você que está chegando, já se inscreve no meu canal, já ativa o sininho, tá? Já maratona todos os meus vídeos. E vamos que vamos. E esse top 5 chegando no final, né? Agora o número 5, o motivo que eu mais acho que as pessoas não procuram psicólogo é medo de se abrir, né? Medo de estar com aquela pessoa estranha e não saber o que fazer, ou medo de não se sentir à vontade. Tem muitos relatos, né, de pacientes que dizem que começaram a psicoterapia com certo psicólogo, aí não sentiu aquele vínculo, né, que aconteceu aquele vínculo, não se sentiu à vontade, ou não deu certo a abordagem, né, do psicólogo, e aí desistiu da psicoterapia, né, não foi mais. E aí generalizou, não tá indo mais em nenhuma porque acha que a primeira que não deu certo vai se repetir em todas as outras, né? Então eu falo para você assim, se você está passando por essa experiência, né, ou se você já passou, né, de começar a psicoterapia e não dá certo, né, você não achar que o psicólogo não se sente à vontade para falar com ele, né? Porque a psicoterapia ela tem que fluir, tem que ser uma via de mão dupla, né? Tem que ser um trabalho em conjunto, né, tanto do psicólogo como do paciente. Então, o psicólogo tem que cooperar, o paciente também tem que cooperar. E se isso não estiver acontecendo, a psicoterapia não vai ser eficaz de maneira alguma. Então, eu falo para você, se você não está gostando, troque o psicólogo. Procure outro, tente ver uma abordagem que se adeque mais com o seu tipo de problema, correto? E vai até encontrar, não importa que você vai ficar mudando. Ai, mas eu já procurei 1, 2, 3, não importa. Você tem que se sentir bem na psicoterapia. Você tem que conseguir se abrir, falar, né? Falar o que está acontecendo, porque senão não vai fluir. Se você vai pagar uma sessão para ficar lá com vergonha ou com medo, olhando para a cara do psicólogo, é melhor você ficar em casa, concorda? Mas já aviso vocês que isso é completamente normal. Mesmo você acertando no profissional, né, escolhendo o psicólogo que você se sente à vontade, no começo vai ser realmente difícil você falar as coisas. Você vai se sentir meio que, né, retraído, com um pouco de vergonha, mas ao passar do tempo você vai ver que você vai começando a desenrolar isso, né? Vai conseguir falar, né? Vai conseguir se abrir e falar de outros assuntos também, faz parte do processo psicoterapêutico, tá? Podem ficar sossegados que é normal. Bem, pessoal, esse vídeo vai chegando ao final, espero que ele tenha te ajudado, tá? E eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, de saber mais sobre vocês, né? Eu faço os vídeos, mas eu gostaria de ter o feedback, né? Vocês me deixem no comentário se vocês já foram à psicoterapia, se vocês vão ao psicólogo, ou se vocês estão enfrentando esse medo, ou o que vocês estão enfrentando, né? O que vocês gostariam de falar, ou se tem alguma dúvida. Eu tenho meu Instagram também, tá? Lá eu coloco, às vezes, bastante enquete, bastante caixinha, tá? Porque eu gosto de criar esse meio de comunicação entre eu e vocês, para a gente poder, né? Para mim poder agregar bastante, né, na vida de vocês, poder ajudar com a minha psicologia, tá bom? E como não poderia ser diferente, né, todo final do vídeo eu peço para vocês se inscreverem, deixar comentário, ativar o sininho, dar aquele like, né, porque me ajuda. E vamos lá, pessoal, quanto mais inscritos eu tiver, mais coisas eu vou conseguir fazer por vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo e até a próxima!